Nesse último exemplo dessa sessão, nós vamos falar da evaporação de uma gotícula, que pode ser também o problema da sublimação de uma esfera sólida em um meio infinito, né? Então nós temos aqui a nossa geometria, uma esferinha sólida, né? Se for uma gota, nós vamos admitir que não há movimentação interna aqui do líquido, né? Não há recirculação interna. Então, efetivamente, aquele líquido se comporta como se fosse um sólido, ou seja, portanto, estacionário. E esse líquido, ou esse material, vai se evaporar ou se sublimar no ambiente e, com isso, o raio vai diminuir. O raio que era R0, ele vai tender a diminuir em função do tempo. Nós queremos calcular como que, em função dessa evaporação, o raio se comporta em função do tempo e, consequentemente, qual é a taxa de molar de evaporação, né? Ou o fluxo interfacial também, né, molar. Tá? Então nós temos uma geometria esférica, simétrica, sendo que na gota a substância é, por conveniência e simplicidade, pura, né? E no gás nós temos aquela substância que evaporou, água, um etanol, né? Uma substância volátil, não importa, mas o gás que não é absorvido no material da esfera, né? Então, só para complementar, nós temos aqui as hipóteses de líquido puro, né? ou sólido. A pressão e a temperatura são constantes, e aí com isso, isso é uma boa condição, digamos assim, para que a difusividade também seja constante, e sendo o gás ideal, a mistura de dois gases ideais na fase gás, como pressão e temperatura são constantes, a densidade molar também é constante, né? Então nós temos simetria radial e não há nenhuma reação química acontecendo no problema. Tá? Então a gente passa para o equacionamento, tá bem? Então nós fazemos um balanço das espécies, né? Notando aqui que não há reação homogênea no gás, esse balanço das espécies é no gás, e nós temos ali o termo transiente e o termo do divergente, que em coordenadas esféricas, adotando simetria esférica, é dado por essa expressão aqui, tá? Só um parênteses aqui, pessoal, antes de gravar, eu notei um errinho nos slides que eu passei para vocês, nesse termo aqui, né? Não estava multiplicado por 1 sobre r quadrado. Eu vou fazer o upload da equação dos slides novamente, tá? Para que fique tudo certo. Mas se alguém já baixou e viu isso, né? Saiba que eu vou trocar. Se tiver com 1 sobre r quadrado ali, é porque eu já troquei e está certo, tá? Então tá, é simetria radial. Nós fazemos aqui uma hipótese que é muito importante para resolver o problema, tá? Obviamente, a gente não falou ainda de processos de difusão transientes. Nós vamos falar sobre esses processos um pouquinho mais para frente, né? Tem um capítulo dedicado exclusivamente a isso, né? Mas aqui a gente pode fazer uma hipótese que é chamada hipótese de regime pseudoestacionário, tá? Nós, no capítulo de problemas transientes, nós vamos ver exatamente o que é necessário, né? Quais são os critérios quantitativos que nos permitem fazer essa hipótese, né? Mas aqui eu já estou adiantando porque esse problema é um problema clássico e ele é importante de ser apresentado nesse momento da disciplina, né? Então, um problema pseudoestacionário é aquele que ocorre muito lentamente, né? Que o processo transiente ele pode ser visto quase como uma fotografia de processos estacionários independentes e em sequência. Tá? Em outras palavras, a influência, num problema pseudoestacionário, a influência do tempo ela existe, né? Mas o tempo de resposta, digamos assim, do meio é tão rápido frente ao que ocorre no contorno que isso nos permite fazer essa avaliação do processo dependente do tempo como uma sucessão de fotografias de regime
permanente, tá? Para esse problema específico, né, isso equivale a dizer que o tempo necessário para que o processo difusivo atinja o regime permanente é muito menor, ou seja, a constante de tempo do processo de difusão no meio, ela é muito menor do que o tempo necessário, do tempo requerido para que a gotícula diminua o seu tamanho de uma maneira perceptível, tá? Então, o processo de redução do diâmetro, né, da gotícula, da esfera, ele é muito, muito lento, de modo que isso permite que o processo de evaporação em si, né, que depende do tempo, seja visto como uma sucessão de fotografias independentes, tá? Uma sucessão de estados estacionários, né, tá? E isso vai acontecer, né, isso vai ser cada vez mais verdade, digamos assim, ou mais verdadeiro, quando a densidade molar quanto maior a densidade molar do líquido for com relação à concentração molar do soluto no gás, certo? Ou pensando de uma maneira mais prática, né, se a densidade do líquido for muito maior do que a densidade do vapor, e geralmente né, para grande parte das substâncias, essa hipótese de pseudoestacionário é válida, certo? Porque uma massinha de uma dada massa, né, de líquido, quando ele evapora, ela ocupava um espacinho pequeno, um volumezinho pequeno no gás, e no vapor ela vai ocupar um espaço muito grande, né? Então isso é quase que uma sucessão, leva a condições que permitem que a gente trate o problema como uma sucessão de regimes permanentes, tá? Então a gente vai olhar um pouco mais para isso no capítulo de difusão transiente, mas aqui cabe essa discussão, eu acho que, ou essa apresentação pelo menos, né? Mas eu acho que ela é tranquila da gente aceitar, né? Tá? Essa questão da comparação dos tempos característicos, o tempo característico do meio, que é muito rápido, do meio gás no caso, né? E o tempo característico da mudança da condição de contorno, que é a posição em que a condição de contorno é aplicada, que é o raio da gota, certo? Se o raio da gota muda lentamente, então o processo pode ser assumido supostamente como pseudoestacionário, tá? Então vamos avançar aqui. Então isso faz com que a gente possa cortar, né, o dC1dt daquela equação anterior, né? Então só voltar aqui dessa equação, o dC1dt ele é desprezível, né? Então a gente fica com essa expressão, nota que aqui 1 sobre R2 já foi embora, né? E aí o R2, R quadrado vezes N1 aqui é constante, não o N1, mas o R2 vezes o N1 é constante, porque no caso de uma geometria esférica, né? No processo de regime permanente, a taxa com que a massa evapora é aproximadamente constante, ou seja, o produto do fluxo vezes a área, né? Então, isso que a gente está vendo aqui, ó. O produto fluxo vezes a área, que é a vazão, que é constante, certo? Então, no fluxo, na geometria esférica, né? Quanto maior a área, né? E a gente pode pensar em camadas concêntricas, né? Daquela geometria esférica, quanto maior a área, menor o fluxo, tá? Então há uma compensação aí para manter, digamos assim, a vazão constante, ou a taxa com que a massa é transportada, ou em quilomol por segundo, ou em quilograma por segundo, se for a base mássica, que é constante, tá? Então é isso que a gente tem aqui, né? Onde o N1, né, é o fluxo total do soluto, que é dado por uma parcela advectiva e uma parcela difusiva, certo? Aqui a parcela advectiva é tal que o N2 ele é zero porque o gás, né, a parcela do ar, digamos assim, do líquido volátil que evapora no ar, o ar não está indo a lugar nenhum, ele não é absorvido na gota, né? A gente já viu isso aqui, foi igual o tubo de Stefan, certo? Então a gente tem a vazão molar dada por essa expressão aqui, certo? Com essa daqui nós calculamos o fluxo, multiplicamos por 4πr² para ter a vazão molar, tá? Então, vamos agora integrar essa equação, tá? Então, essa equação é integrada no domínio do
do gás, né? Ela é integrada ali no domínio do gás, e nós temos os nossos limites de integração. De R, né, até o infinito ali, né, admitindo que o Cg é constante, porque, né, a pressão e a temperatura são constantes, o T12 é constante, a gente integra essa expressão aqui, como já foi visto anteriormente, e nós obtemos a seguinte relação para vazão molar, certo? Aqui é o N1, né, menos 4 πr de T, C, D12 e o Ln dessa razão, tá? Então, aqui o problema teria sido, a gente teria terminado o problema se nós conhecêssemos o R, como o R varia em função do tempo, né? Tá? Só que o que a gente quer calcular aqui, na verdade, lembrando lá do primeiro slide, são duas coisas. A primeira é a vazão molar, né? Em função do tempo, e a segunda é o raio em função do tempo, certo? Tá? Na verdade, é isso aqui, tá? Certo? Então eu vou dar uma pausa aqui para que a gente tenha mais tempo para gravar um outro clipe, tá? Então as duas coisas que a gente queria calcular, o N1 e o R, sendo que o R é função do tempo, tá certo, pessoal? Vou parar aqui, tá?